Olá, pessoal, bom dia. Bem-vindos aí à nossa 47ª live dentro da série de entrevistas ao vivo da Cliente SA, um desafio que começamos aí lá no comecinho de março, né, e colocamos o primeiro projeto no ar dia 26 de março, e aí seguimos, né, com um grande volume de amigos aí, no primeiro momento, fazendo uma reflexão muito maior, né, sobre o que estava acontecendo no entorno da atividade, né, os impactos com legislação, com regulamentação, né, e aí alguns amigos, né, que já estavam começando a ter as primeiras experiências, começaram a comentar e criamos esse acervo aí hoje, 46 entrevistas, com essa nós vamos para 47, então um acervo aí excepcional, né, com grandes líderes que passaram por aqui, e hoje um desafio também muito interessante, né, que a gente dá uma visão global do que está acontecendo, né, o que aconteceu, o que está acontecendo e para onde vai a atividade, né, em torno de evolução, transformação da atividade agora para o home office, e aí também para o desafio, né, da automação, e a gente identificar o que está acontecendo. Para isso, convidei 3 grandes amigos aí que toparam o desafio, a Elizabeth Almeida, né, que é grande conhecedora da atividade, ela fundou uma consultoria, né, ela é CEO da 13 Consult, que está hoje baseada, dividido Brasil e Portugal, mas está baseado em Portugal, ela fala de Portugal. O Ladislau Batalha, né, que também teve muito tempo no Brasil, ele criou o Lab Experience para justamente levantar conhecimento sobre a gestão de relacionamento com o cliente, com esses novos conceitos que tem. Então, tem uma experiência muito grande, né, de Europa e da Ásia, né, do norte da África e a Ásia, então tem muita bagagem para passar para a gente. E o João Pedro Santana, outro grande conhecedor da atividade, está nos Estados Unidos, né, está com o Green Card, conseguiu o Green Card e está morando na Flórida, e está com uma startup no Vale do Silício, e tem muita informação, experiência, né, em cima do que ele tem visto, né, dos relacionamentos que tem construído dentro do próprio Vale do Silício. E aí vai contar para a gente, né, qual é o novo mindset, né, que eles estão desenvolvendo, para onde estão pensando, o que estão fazendo, e até uma mudança, né, de cenário de investidor, né, que é uma coisa bem interessante, né, com os conceitos, né, do investidor anjo, do camelo, né, da zebra, e aí tem as histórias que ele vai contar, refletir, e nos dá muita informação para uma boa reflexão, né, e apontar caminhos, né, para onde se deve olhar na percepção do cliente. Né? Então é bem interessante mesmo, né? Tá bem oportuno essa nossa live de hoje. E gostaríamos aí de começar com a Elizabeth Almeida para dar os nossos primeiros starts aí, falando da primeira reação, né, que ela teve, tá bom? Bem-vindo, Elizabeth, a nossa live de hoje. Eu divido hoje minha atividade de consultoria entre Brasil e Portugal. Então, parte da pandemia eu passei no Brasil e nesse momento eu estou em Portugal e estou aqui acompanhando a reabertura das atividades. O meu olhar em relação os impactos, né, da pandemia, além, é claro, de todas as pessoas infectadas, perdas familiares e todo esse processo, é que, em relação ao negócio, ao cuidar do cliente, ao relacionamento com o cliente, o aprendizado tem sido muito grande, porque a maioria das empresas não estavam preparadas para estarem longe dos seus clientes e manter esse atendimento, essa prestação de serviço, essa entrega de produtos e tudo mais. Então, esse cenário foi um cenário que provocou uma aceleração muito grande e muitos projetos que estavam para frente tiveram que ser antecipados, principalmente quando a gente fala de projetos de transformação digital. Muitos aprendizados também, eles foram trazidos para o presente
para que pudesse dar continuidade no negócio, que também é um grande desafio hoje ainda para as empresas. E também a questão de você trabalhar em home office, como é que você faz gestão à distância, como é que você motiva as pessoas, como é que a estrutura dos locais onde as pessoas estão trabalhando nas suas casas estão realmente adaptadas a isso. Se ela tem o silêncio necessário, se ela tem o mobiliário necessário. E eu entendo também que dentro desses desafios todos que estão sendo ainda vividos no processo de pandemia, existe a questão do pós-pandemia, que a gente precisa também avaliar e entender que muitas empresas que hoje estão pensando em eu acho que o home office é um bom cenário, funcionou para mim, eu tive produtividade. Então, ter clareza que não pode ser transferido o custo para o colaborador. As empresas vão ter que ter um olhar de entender o seguinte: como é que eu preparo a casa do meu colaborador se eu quero agora trabalhar com um percentual do meu time em home office? Como eu preparo essa estrutura, seja de ergonomia, seja de silêncio, seja de capacidade de internet, que também foi um desafio para as provedoras de internet do mundo todo, com a grande demanda da utilização do sinal, do Wi-Fi e tudo mais. Então, eu acho que dentro desse cenário de pandemia, nós temos um número de aprendizado muito grande em vários pontos e um momento de reflexão, onde a gente olha aí vários modelos de negócios surgindo, não necessariamente todos vão ser bem-sucedidos, mas esse número de modelos precisa ser olhado com cuidado e olhado a importância da verdadeira cultura de cliente, cultura de relacionamento com o cliente, que as empresas demonstraram nesse processo todo. Beth, obrigado. Aí, Ladislau, qual que é a primeira ou seja, você já tem uma reflexão, né, sobre o que aconteceu efetivamente até aqui, de mudança, de alternativa das empresas? Olha, eu tenho acompanhado, por questões pessoais e profissionais, 4 continentes, não é? Porque eu estou baseado aqui no Dubai e acompanho as operações quer no continente, quer no Egito e Índia, mas também na Europa, em Portugal, de onde eu sou original e onde eu tenho a minha família e amigos, e também no Brasil, onde passei 4 anos e mantenho uma ligação grande. Então, o que eu vejo quando olho para trás é os países, e a pandemia teve vários momentos diferentes, não aconteceu da mesma forma em todo o lado, ao mesmo simultaneamente, mas o percurso é semelhante. E o que as empresas tiveram que fazer em todos os países foi igual. Ou seja, a solução, o processo de correr para casa, de fazer esse êxodo de um dia para o outro, de ir a correr para casa e começar a trabalhar em home office, foi igual aconteceu no Egito, nos Emirados, na Índia, em Portugal, na França, no Brasil, nos Estados Unidos, onde quer que fosse. Ou seja, nesse aspecto, todo mundo teve que fazer o mesmo. Todo mundo teve que garantir no dia, se preferência no próprio dia, que conseguia manter o serviço a funcionar a partir de casa das pessoas. Os impactos nas famílias e nas pessoas foi também semelhante, porque todo mundo viu-se fechado em casa, com a família, famílias maiores ou menores, e com necessidade de trabalhar e estudar a partir de casa. Ou seja, essa situação também aconteceu em todo lado, de uma maneira ou de outra, uns pela televisão, outros pela internet, com mais provedor, menos provedor, mais largura de banda, menos largura de banda, a solução foi a mesma. E no momento inicial, houve muita adrenalina e a solução funcionou para todos. Ou seja, todo mundo conseguiu ir para casa e todo mundo conseguiu, numa primeira fase, todos passaram pelos mesmos desafios, a conexão, a qualidade da conexão, ter pessoas a trabalhar com os seus laptops e desktops pessoais em ambientes profissionais, ou seja, foi uma questão de capacidade. Mas depois está chegando agora um momento e todo mundo, como tinha outra preocupação na vida, toda a gente foi impactada na sua vida, as pessoas sentiu-se isso, foram muito receptivas ao processo de mudança e não penalizaram as empresas. Mas esse momento está terminando, ou seja, agora já temos os clientes mais exigentes,
não querem estar ouvindo barulho de fundo e cão latindo e o ônibus passando por trás, já têm dificuldade em lidar, porque entretanto já estão desgastados também de estar em casa, de toda essa situação, já não têm a mesma situação, e quem contrata e é contratante também já começa a evocar os contratos. Cara, eu contratei com você, ou a sua empresa, ou o serviço de prestação de call center, não é essa porcaria de serviço, não, ninguém ouve ninguém, ou seja, começa a haver a evocação dos contratos. Cara, no contrato você diz que vai prestar um serviço de qualidade, excelência, e você tem os seus atendentes espalhados pela cidade e a qualidade não melhorou. Ou seja, há hoje mais exigência de quem contrata, no caso de serviços terceirizados, já passou 2 meses, já não há a mesma flexibilidade do que havia um tempo atrás. Isto é um novo negócio agora. Por isso, isso aconteceu de uma maneira ou de outra, acontece em todo o lado do mundo e do mesmo processo. Ou seja, aconteceu pandemia, todo mundo foi para casa, todo mundo relaxou nas regras. Há muita questão de segurança que começa a aparecer agora, de cibersegurança. Ou seja, você tinha, então na Europa, tinha muita questão de segurança dos dados e proteção de dados, e de um momento para o outro, vê um cara em casa com o celular, poder tirar fotos da tela e enviar para os amigos. Ou seja, começam a surgir agora, em vários pontos do mundo, casos de ciberextorsão, de fraude, associada a processos de atendimento em casa dos atendentes, não é? Porque teve que se liberar muitas das regras de segurança, não foi em todo lado. Claro que empresas, banco, telecom, empresas mais estruturadas, algumas já com capacidade de ter estes processos lá de trás, não tiveram tanto impacto. Mas negócios que não estavam preparados e que não tinham a sofisticação tecnológica para de um momento para o outro ser executado a partir de casa das pessoas, estão sofrendo agora essa realidade da fraude e da proteção dos dados e da desproteção dos dados. Assim, numa primeira abordagem, era isso que eu queria dizer, ou seja, não há grande distinção entre países. As medidas são as mesmas, as soluções são as mesmas. Só uma coisa, só para terminar. Foi muito importante esse tipo de fórum, Vilmar, porque nós, profissionais do setor, nos últimos meses, cara, eu participei em não sei quantos webinars, procurei coisas com os nossos pares, com os caras que, como eu, geram um call center lá num sítio qualquer que eu acho que está mais adiantado no processo do que eu. Então eu fui procurar esse cara e fui aos seminários, aos webinars, mandei e-mail, fui ao LinkedIn para saber o que é que ele estava fazendo. Ou seja, nesse aspecto, a nossa indústria é muito rápida a conectar e a partilhar práticas, porque temos esta coisa do serviço ao cliente. Você comentou uma coisa que é interessante, né, que a gente estava vendo praticamente todas as entrevistas, todas as lives, né, no recolhimento, né, as pessoas foram muito mais afetivas e aceitando algumas mudanças até para ter o serviço. Então, o que você comentou, né, de repente ouviu um barulho de um cachorro, latido do cachorro, uma criança que apareceu, né, mas é interessante, né? Você já marcou, né? Você já começou a observar uma mudança nesse comportamento. Até esse atendimento ele precisa ser mais profissional e você avançou muito mais na parte da segurança, né? E tal, que é uma coisa, é uma preocupação hoje que a gente começa a ver. Muito, muito legal. João, e aí, como que foi o seu primeiro momento? Bom, só para contextualizar, eu, depois de quase 20 anos como executivo de grandes empresas no Brasil, há cerca de 2 anos eu vim aqui para os Estados Unidos. Então, aqui eu sou co-founder de uma startup de tecnologia no Vale do Silício. Tenho ajudado alguns empreendedores brasileiros a trazer negócio de tecnologia para os Estados Unidos, mas continuo atuando como consultor e conselheiro para empresas do setor de relacionamento com cliente no Brasil, tanto de tecnologia quanto de call center. Então, eu tenho um pé aqui nos Estados Unidos, mas eu continuo com as minhas ligações fortes com o Brasil. E o que eu tenho visto é o seguinte, é que, lembrando do livro A Arte da Guerra, quer dizer, o caos traz oportunidades para a inovação. Teve um CEO de uma telecom no Brasil que colocou muito bem que talvez o maior legado da pandemia para o setor empresarial seja a coragem digital. E, sem dúvida, essa crise ela trouxe a oportunidade para que diversos setores pudessem inovar rapidamente para continuar garantindo atendimento aos clientes e a continuidade dos negócios. Em poucas semanas, conseguiu-se ter o avanço de muitos anos. A Luísa Helena tem falado que em 5 dias conseguiu-se evoluir 5 anos. Talvez não tenha sido em 5 dias, tenha sido em 5 semanas, mas, sem dúvida, muita coisa aconteceu.
Eu peguei alguns estudos recentes, os primeiros números que eu consegui encontrar, em termos de como que o que aconteceu com o atendimento de maneira geral. E se a gente for olhar, um fato curioso é que, apesar das pessoas estarem em casa, isso aumentou a demanda delas por atendimento. No mundo, foi cerca de 24% de aumento. Aqui nos Estados Unidos foi 26%, na Europa, 16% a mais de atendimento. No Brasil, os números indicam uma demanda de 32% a mais de atendimento. Naturalmente, isso muda por setor. Então, a parte de delivery de comida, de supermercado, de game, de e-commerce, cresceu muito. E, do outro lado, companhia aérea, ride-sharing, reduziram. Mas a equação interessante é como é que foi possível suportar esse aumento de demanda se, do outro lado, você tinha menos capacidade de atendimento. Por mais que tenha sido muito bem feito todo esse trabalho de migração para o home office, a capacidade de atendimento humano diminuiu. E aí, nisso, acho que dos grandes legados que a gente tem foram os clientes perderem o medo e aprenderem os benefícios dos canais digitais e de autoatendimento, e as empresas perceberem de forma mais efetiva o potencial desses canais. Então, é interessante ver que visita a páginas de FAQ e a Help Online cresceram 65%. E aí, do outro lado, o atendimento por telefone caiu cerca de 10%. E aí, olhando alguns outros números, o WhatsApp mais do que dobrou, chat, social media cresceu na casa de 30%, SMS, e-mail, Messenger na casa de 20%. Então, efetivamente, um dos legados que a gente tem com toda essa situação é que os canais digitais conseguiram avançar muito. E isso, eu acho que é uma das grandes conquistas que a gente teve. E quando a gente fala de canal digital, muita gente pensa assim, não, então eu estou atrasado, eu vou ter que chegar e colocar inteligência artificial e machine learning para estar no mesmo nível que outras empresas. Não. Quando a gente fala de migração para canal digital, a gente pode falar simplesmente de você chegar e ter uma boa página online explicando o que você tem para fazer, um vídeo que oriente o cliente. Mas, lógico que a inteligência artificial veio para ficar e cada vez mais ela vai crescer. Nesses últimos meses, o Watson, da IBM, aumentou em 40% as consultas dele. As soluções de bot da Zendesk dobraram as consultas dele. Só que você não precisa disso para falar que você está evoluindo no canal digital. Então, o que eu acho que foi talvez o maior legado foi ver que você não precisa ter um Big Bang para começar a ir para esse mundo de atendimento digital. Então, efetivamente, com soluções simples, as empresas começaram a trabalhar. E dobrar o volume de WhatsApp é um exemplo disso. Eu estava fazendo alguns levantamentos, vendo assim, teve grandes empresas no Brasil que atendem milhões de clientes que quadriplicaram o uso de WhatsApp durante a quarentena. E isso não tem de só ser um momento passageiro, porque você tem conseguido trazer qualidade. Então, no final das contas, apesar de ter aumentado a demanda por atendimento, os canais digitais conseguiram segurar parte disso. E a outra parte, ela foi em função do trabalho do home office. Aqui nos Estados Unidos, o home office estava mais consolidado. Só para você ter uma ideia, antes da pandemia, mais da metade das empresas já tinham parte da equipe em home office. E o curioso é que esse padrão de home office não é porque as empresas aqui eram visionárias, mas é que tinha sido um caminho para conseguir ter mais agentes americanos atendendo americanos. Entendi. Porque os americanos têm, de maneira geral, um preconceito de ser atendido por pessoas de outros países, e isso se reflete na nota de satisfação que eles dão no FCR. Então, aqui já tinha uma disseminação maior de home office, então a migração foi mais natural e com menor trauma. Mas, no Brasil, eu acompanhei de perto o trabalho de migração de várias empresas para home office e teve muito sucesso. Então, eu queria até aproveitar para parabenizar os profissionais brasileiros, trabalharam muito, mas conseguiram realmente virar a maior parte das operações para home office. E acho que algumas estatísticas interessantes e até contraintuitivas foram que, por exemplo, a produtividade não caiu. Então, muita gente falava assim, vai para home office, vai despencar a produtividade do atendente. Não, a produtividade não caiu. E a qualidade também não. Então, mostra que o home office ele é viável, ele naturalmente precisa de algumas adaptações. Então, por exemplo, no Brasil, como a Beth bem colocou, a questão da banda larga ela ainda é um desafio. Então, talvez o pior reflexo que tenha tido na qualidade do atendimento foi a queda de chamadas por causa da instabilidade de rede.
mas o home office tem se mostrado como algo que vai mudar essa dinâmica dos call centers. Não estou falando que vai continuar nesse nível, mas provavelmente a gente vai ir para o meio de um caminho. Vai pegar trabalhos de madrugada, trabalhos de back-office, e vai concentrar, sem dúvida nenhuma, eles mais em home office. E, quem sabe, até uma evolução de legislação trabalhista permita, por exemplo, que você tenha o home office para diminuir a ociosidade do call center e ter pessoas que, de casa, trabalhem poucas horas por dia, só focadas no momento de pico. Então, acho que a primeira leitura é que a pandemia, de todas as coisas terríveis que trouxe, ela trouxe um lado positivo, que foi um avanço na coragem digital das pessoas em colocar as tecnologias para funcionar e para melhorar e para conseguir fazer com que o negócio continuasse e o cliente continuasse sendo bem atendido. Uhum. Bom, beleza, João, muito boa a explanação, né, para a gente encerrar o nosso primeiro bloco, mas eu queria aproveitar, né, como tinha comentado, agradecer, né, inauguramos ontem, né, o nosso primeiro apoio, né, e gostaria de passar o vídeo, né, deles, uma forma aí de agradecimento. Somos a CSU Contact, empresa líder no mercado brasileiro de prestação de serviços de alta tecnologia. Mas não é sobre isso que precisamos falar hoje, e sim sobre o novo cenário em que estamos inseridos. O Brasil e o mundo vivem um momento de adaptação. A pandemia veio para mudar a forma de trabalho e as empresas estão se reinventando. No atendimento ao cliente já é uma realidade. Para ajudar a sua empresa a acompanhar as mudanças sem sofrer com os impactos dessas alterações, estruturamos um novo modelo de trabalho para suprir as demandas deste novo formato de operação e de segurança da sua informação. O CSU Home Office é um produto completo para a gestão e execução da sua operação de forma remota e segura. CSU Home Office, ajudando. Agradecimento aí aos amigos da CSU que resolveram apoiar a gente nessa iniciativa. E entrando no segundo bloco, né? No segundo bloco, então, gostaria de convidar a Beth, né, para fazer essa reflexão, né, dessas mudanças, né? O que você já está vendo de mudança, Beth? O que você já está começando a perceber, né? Eu vejo uma coisa que, para mim, eu acho que ainda é um desafio, e provavelmente não só no Brasil, mas em outras partes do mundo. Acho que aqui em Portugal, por exemplo, provavelmente esse desafio também é percebido, que é fazer gestão à distância das pessoas. Muitas empresas ainda tinham um modelo, né, de fazer gestão em comando e controle, e nós vamos ter que, quando a gente fala de fazer uma gestão à distância, e todo o direcionamento, quando a gente fala no mindset do atual do digital, é colaborativo. Então, a gente tem que pensar em quem é esse colaborador, como é que ele está como pessoa, qual é o ambiente que ele está conectado ou não com a cultura da organização, ele é realmente esse perfil. Então, assim, hoje eu acho que a forma de você entender as pessoas que estão na sua organização vai ser diferente. Se ela trabalha em home office ou se ela trabalha na estrutura física da empresa, eu acho que esse olhar para as pessoas será diferente, porque será necessário olhar para as pessoas como indivíduo. Então, o desafio de muitos gestores vai ser conhecer de uma forma muito mais profunda as pessoas que estão com eles. Então, eu acho que esse é um aprendizado. A gente aprendeu essa necessidade
e precisa agora aprender a como lidar com ela e como fazer isso. Então, liderança se tornou muito mais do que uma definição, mas se tornou um talento, né? Eu sempre considerei liderança um talento, só que eu acho que a pandemia trouxe isso muito aos olhos de todos, que liderar pessoas é um talento, é um poder, tá? E para todo poder tem responsabilidades, e a gente vai ter que lidar com isso assim, nesse novo cenário, nesse novo normal aí que tanto se espera. Outra questão que eu vejo é que vai ter uma mudança também do comportamento de consumo, né? Dos clientes, sejam consumidores finais, seja a relação B2B, relação B2C, mas o que eu vejo é que essa relação de consumo ela vai estar muito baseada em como você cuidou, seja das suas pessoas, dos seus colaboradores, e como você cuidou da sua relação com o seu cliente. Então, eu acho que a relação de consumo ela vai estar muito mais pautada na reputação das companhias, na reputação das empresas de lidar com situações de crise. Eu acho que esse é um desafio. E aí a gente traz para esse momento a questão da qualidade de serviço, né? Que o Landislau falou, que o João falou, que é uma coisa que a tolerância para a situação do momento da pandemia, ela acaba. Eu não vou ser mais tolerante com o serviço mais ou menos. Eu quero qualidade de serviço. E isso vai exigir das organizações uma questão de consistência, uma questão de quanto eu sou capaz de entregar realmente qualidade de serviço, o quanto eu consigo engajar o meu time, os meus colaboradores para serem realmente embaixadores desse trabalho e entender a importância dessa qualidade de serviço. Outra coisa que eu percebi também na pandemia e que eu acho que ele vai ser pós-pandemia é um trabalho colaborativo. Você viu que as empresas de telecomunicações no Brasil elas se uniram para fazer um trabalho dentro do país, que é uma coisa que assim, eu não vivi para ver isso. Felizmente eu vivi para ver isso, mas eu nunca tinha visto isso acontecer antes. Então, foi um trabalho muito relevante que elas fizeram, de apoio e tal. E eu acho que essa questão de usar o network a favor vai ser muito recorrente a partir de agora. Por exemplo, delivery de alimentos. Muitas pessoas nunca tinham usado esse tipo de serviço. E agora isso todo mundo usou, todo mundo teve que usar e entendeu que é bom. E muitas grandes empresas, como, por exemplo, o iFood, ela se preparou com toda uma expertise de um infectologista para entender quais eram os procedimentos que eles tinham que ter com as pessoas na hora de receber o alimento dos restaurantes, transportar esse alimento e entregar esse alimento. Então, o pós-pandemia ele vai trazer uma série de novos modelos de como se trabalhar, como se fazer gestão de pessoas, mas também vai ter uma questão de mudança total de comportamento. Eu acho que o comportamento das pessoas, seja do consumidor, seja do cliente, seja das empresas, vai ser muito grande. E quem vivenciou o home office pode estar mais tempo com os filhos, pode estar mais tempo com o marido, pode estar mais tempo com a família, entendeu que home office não é uma coisa que distancia esse profissional da empresa, pelo contrário, mostra a capacidade que ele tem de administrar seu tempo, de administrar sua agenda e ser produtivo com uma qualidade de vida melhor. Então, eu vejo que esses são impactos bastante relevantes e que farão parte desse novo normal que tanto se fala, né? Nas redes sociais se fala muito, novo normal, novo normal, novo normal. Mas eu acho que o normal para a gente vai ser uma forma nova de olhar a vida
e olhar a vida, tanto profissional como pessoal, equilibrando esses dois cenários. Eu acho que a questão digital, onde a gente usava celular na hora do jantar, saía com o namorado e estava na mesa olhando o celular, a gente entende que o digital é importante, a gente entende que isso é muito relevante, mas a gente entende que o contato humano ele também é importante. Beth, você desculpa entrar no meio, eu acho que você não vai perder o raciocínio, não, mas o Arnaldo, né, do iFood, quando ele esteve aqui com a gente, ele estava contando, né, essa experiência de transformação do iFood, né, que eles atendiam praticamente entrega de pizza de final de semana, né? Às vezes era só sexta, né, sábado, e aí, de repente, teve uma transformação cultural, né, no hábito, né, do brasileiro de consumo, e agora que se intensificou, de buscar, né, o fast food, né? Então, buscar a comida pronta, né, buscar o delivery. Então, foi uma transformação realmente muito grande, né, que agora começa a se alastrar, né? A gente já começa a ver empresas, né, hosts, né, começarem a disponibilizar esse serviço só especificamente para alguns restaurantes, né, fazer um serviço mais pontual. Acho que é uma outra fase ou frente que o iFood também já deve começar a estar trabalhando. Mas eu gostaria, né, em função até do tempo, né, e do nosso atraso aí, passar para o Ladislau fazer essa sua reflexão, Ladislau. Então, a minha reflexão é que uma coisa boa do nosso setor é que nós somos um contact center, serviço a cliente, é muito organizado, ou seja, nós temos processos, procedimentos, todo mundo sabe qual é o seu papel. O atendente, ou o supervisor, ou o manager, cada um sabe, ou o cara do controle da operação, ou o cara que faz a escala de serviço, todo mundo sabe qual é o seu papel. Então, pegar nessa organização que já funciona assim, com coaching, briefing, com feedback, com acesso a sistemas, e garantir que essa pessoa consegue trabalhar de casa, nesse aspecto nós conseguimos fazer, ou seja, somos das indústrias mais preparadas, por isso não sentimos muito impacto nesse aspecto. Outras indústrias não preparadas, por exemplo, em Portugal houve muito caso, funcionário público teve que trabalhar de casa, não estava habituado, não tinha métrica diária, não tinha, então como é que se gera essa dimensão do trabalho? Há muita indústria com muito desafio. No nosso caso, esse não foi o desafio. O desafio foi que nem todo mundo, agora começa-se a sentir, há muitas empresas que no final do mês, no final de 2, começaram a fazer surveys aos próprios funcionários que estão em casa, a fazer enquetes. Nem todo mundo está preparado para trabalhar de casa. Uma coisa é um cara que cresceu de uma forma, tem um espírito digital, nómada digital, tem alguma capacidade de se abstrair, trabalhar num espaço fechado, com a família. Esse cara vai conseguir. E é o cara que, se calhar, iria sempre fazê-lo. Mas o cara que está lá no call center, gosta de ter o seu briefing, gosta de falar com o supervisor, gosta de ir para o escritório, gosta de voltar... Esse cara, ao fim do mês ou 2 em casa, ele vai surtar. Ou seja, nem todo mundo que está em casa serve para trabalhar a partir de casa. Esse é o próximo desafio do nosso setor. Ou seja, tanto é que as empresas estão fazendo enquetes e há muita gente dizendo: não quero mais trabalhar aqui, eu quero voltar para o escritório, eu não consigo estar em casa. Esse é um ponto. E então o que acontece? Neste momento, muitas situações já temos modelos híbridos. Conforme se vai desconfinando ou vai-se abrindo o lockdown, as pessoas estão voltando para o escritório, como as questões de distanciamento social não permitem voltar a ocupar da mesma forma o espaço do call center, você hoje tem 30 atendentes no call center e 60 atendentes em casa. Ou seja, esse balanceamento é agora o próximo desafio. É como é que você vai ter um modelo híbrido, misto, de gente que está trabalhando em casa e de gente que não está trabalhando em casa. E perceber quais são as características dos que trabalham em casa, o spam, ou seja, a relação de supervisão por número de operadores em casa é diferente do escritório. Ou seja, ajeitar todo esse modelo é agora o próximo desafio, porque esta questão aqui do Covid e da pandemia não vai terminar em 2 meses ou 3, é coisa para anos, para 2, 3 anos, porque depois há a adequação dos espaços. Você hoje está pagando uma renda por um espaço que foi planejado para 100 PAs.
mas agora tem 100 caras em casa, mas está pagando o espaço. Não pode devolver. Mas, entretanto, vai ter que voltar 20 caras para o escritório, porque tem que ter distanciamento social. Você não vai poder ocupar o espaço de 100 com mais de 20 e vai ter que ter 80 em casa. Ou seja, até este tudo se uniformizar e se equilibrar vai levar tempo. Ou seja, o desafio agora é entender o papel de cada um e ter modelos flexíveis. Casa, trabalho, e também queria realçar um ponto que a Beth levantou, é essencial o engajamento. As iniciativas de engajamento, quem está em casa, e tentar combinar o máximo, que não haja distinção, independentemente do canal. Como nós tentamos que o canal presencial não seja muito diferente na questão da experiência de cliente, nós tentamos que a experiência de cliente seja o mais semelhante, independentemente do canal. O mesmo para quem trabalha connosco. Quem está em casa tem que ter também iniciativas de engajamento, de outra forma. E muita gente ainda está procurando quais são essas melhores formas de engajar o seu time que está a partir de casa. Ou seja, os desafios agora, no meu entender, no curto prazo, é balancear quem está em casa com quem está no trabalho, sabendo que a qualquer momento, outro ponto, Vilma, a qualquer momento você pode estar definindo uma estratégia de voltar para o escritório e por qualquer motivo que você não controla relacionado com a pandemia, pode ter que pegar e mandar todo mundo para casa de novo, ou desbalancear outra vez. Tem que ter um modelo ágil que permita em qualquer momento fazer estes equilíbrios, que é o desafio agora. Então, você tocou vocês têm tocado em uma coisa assim bem pontuais, mas eu acho que elas merecem uma reflexão, né? E preciso tomar muita atenção na questão da infraestrutura. Eu até fico em dúvida, né, quando a gente estava falando, todos vocês citaram, né, a questão da infraestrutura. A infraestrutura no Brasil é uma coisa muito delicada, né? A gente sabe, o João comentou, a Beth reforçou, né? E você, nos nossos esquentas, aí você tinha até comentado, né, a situação, principalmente nos países no sul da Europa, pelo que eu entendi, e um pedaço da Ásia, né, que são países prestadores de serviço. Vocês acreditam, ou você, né, especificamente, que vai ter uma evolução, né, vai ter uma olhada, né, para esses outros países que são prestadores de serviço e reestruturar e melhorar a prestação de serviço a partir desses países, Ladislau? Eu acho que sim. Eu acho que há um primeiro movimento que começou acontecendo, que foi, por exemplo, a Índia, Paquistão, Filipinas, são grandes prestadores de serviços de customer care, front office, back office, começaram a sentir que alguns países, pela combinação da evolução digital, se você consegue atender mais clientes através de plataformas digitais, diminui a sua demanda de canais de voz e depois, de preferência, em geografias mais próximas. Você não quer ficar tão dependente da Índia, do Paquistão ou das Filipinas ou desses países. Esse foi um fator. Foi o qual começou a recolher e a reavaliar onde é que tem os serviços distribuídos, porque agora tem menos dimensão e consegue fazer mais coisas em modelos distribuídos. Um outro impacto, Vilma, se me permite, que eu queria partilhar, que havia muito call center multilíngua na Europa. Eu trabalhei antes num call center multilíngua, uma referência mundial, que os caras tinham em Portugal 96 nacionalidades, línguas todas da Europa. A vantagem é você monta o hub num país e consegue, no mesmo sítio, com os mesmos processos e com uma equipa centralizada, atender a Europa toda, ou atender várias geografias, Europa, Estados Unidos, Brasil. O que acontece é que esses players, teleperformance, concentrics, esse tipo de players, o que é que eles estão fazendo? Perceberam que com o home office eles podem oferecer serviços multilíngua baseado em home office. Já não precisa de pegar e meter 10 mil caras em Lisboa ou 20 mil caras na Grécia. Se a plataforma funciona, se o seu modelo de gestão de negócio funciona, se você consegue garantir todo o atendimento por processos que foi evoluindo ao longo de anos de forma descentralizada, você vai converter serviços de atendimento multilíngua em serviços de atendimento espalhados geograficamente. Garante a plataforma, garante os processos, mas as pessoas estão fisicamente... Que na prática é o modelo em que os americanos estão muito à frente pela questão de não querer... como o João Pedro, que o atendimento fosse feito fora, é a mesma questão, pegando na tecnologia, o motivo é o contrário, é conseguir atender
vários mercados em simultâneo, mas partilham da mesma solução que os Estados Unidos têm, uma solução de home office, que qualquer indivíduo da sua casa pode pegar e pode atender, desde que esteja capacitado para isso. E precisava de uma entidade, você precisa de uma entidade, como um desses grandes BPOs, que garanta o seu contrato, porque a Europa e outros países não são tão liberais como os Estados Unidos. Então, na Europa, e se calhar no Brasil, também vai ter que precisar, do ponto de vista trabalhista, vai ter que precisar de uma plataforma, de uma empresa que consiga contratualizar e gerir essa relação com o empregado. Mas é outra dimensão que eu acho que também está começando agora a surgir. Para além de diminuir o outsourcing em alguns desses destinos BPO, os call centers multilíngua poderem ter dispersão geográfica em função do home office e não de concentração em... Tá bom. Tá bom. Bom, tem uma pergunta aqui do Boarim, né, mas eu queria só pedir desculpa para ele. Eu acho que é melhor a gente ouvir, né, a segunda parte do João, e aí nós compartilhamos a pergunta, beleza, Boarim? Então, João, tem assim, o que ele está colocando tem muito a ver com o futuro, né? Então, que é o nosso próximo bloco. E a questão do nosso horário, né? A gente vai acabar estendendo um pouco mais aí em função da dificuldade que a gente teve no começo. Bom, vamos lá, João. E aí, agora é a sua vez de falar para a gente aí sobre o atual momento, né? E para onde a gente está começando a minha leitura é que a gente conseguiu vencer o desafio de manter a roda girando. Então, do dia para a noite... Fomos muito eficientes ou não? Sim, eu entendo que fomos muito eficientes e realmente eu concordo que a gente avançou muito, tanto em termos de quebrar preconceitos, quanto em termos de colocar tecnologias na prática. Só que agora, vencido esse momento da emergência, a gente tem que pensar o que a gente quer para frente. Então, eu diria que a gente viveu o momento da coragem digital, mas agora a gente não tem que ter só coragem, tem que ter a sabedoria digital. E é uma sabedoria misturada um pouco com humildade, no sentido da gente conseguir aproveitar os aprendizados dos últimos meses para ter a humildade de ver o que precisa ser ajustado e criar efetivamente o novo normal. A gente tem ouvido falar muito assim, o novo normal, mas na prática, o que é esse novo normal? Porque a gente não está vivendo o novo normal, a gente está no momento da crise ainda. O novo normal está por vir. E eu acho que agora tem um momento da gente chegar e planejar o que é esse novo normal. E aí, pensando aqui em algumas tendências e aprendizados que eu tenho percebido de como que a gente reagiu de maneira efetiva a essa crise, mas com ajustes necessários. Por exemplo, a gente fala muito o sucesso dos canais digitais. É impressionante. Você falar que um atendimento via WhatsApp mais do que dobrou de um mês para o outro é uma coisa impressionante. Só que a gente ainda vê muita empresa tratando os canais de texto da mesma forma que tratava um canal de voz. Isso não é verdade. Cada canal tem a sua particularidade. Então, outro dia eu vi um exemplo de uma empresa de telecom que normalmente as empresas de telecom nos canais de voz não fazem recarga de telefone pré-pago por uma questão de risco de fraude. E aí eu vi uma empresa de telecom falando que no canal de texto que também não podia fazer a recarga do pré-pago. Só que, na verdade, era só ele mandar um link que o cliente conseguiria fazer a recarga. Então, as empresas não conseguiram mudar os procedimentos e aproveitar o que tem de bom em cada uma das tecnologias. Então, acho que um dos aprendizados é falar o seguinte, o atendimento digital ele é diferente do atendimento por voz e você tem que aproveitar as potencialidades e respeitar as suas características. Acho que um outro ponto interessante é a questão dos assistentes virtuais. É super cool, super envolvente você chegar e olhar o machine learning, a inteligência artificial, conseguindo fazer com que a máquina interaja e aprenda com isso. Só que, na prática, as empresas ainda estão muito focadas no modelo binário. Ou eu tenho atendimento por máquina, ou eu tenho atendimento humano. Isso é importante, sim, mas a gente tem que pensar também na máquina trabalhando junto com o humano. Então, a máquina, a gente tem que tentar cada vez mais fazer com que os assistentes virtuais, na verdade, sejam assistentes do humano que está prestando esse atendimento. E, com isso, ele vai conseguir ser mais eficiente, reduzindo o tempo e aumentando a qualidade. Então, trabalhar nos assistentes virtuais em conjunto com o humano, e não só no 0 ou 1, ou um ou outro. E acho que um outro
outra oportunidade, outra tendência forte é que o Customer Centric está ganhando mais força, e para isso é fundamental colocar a voz do cliente no centro da estratégia das empresas. Só que para medir a voz do cliente é difícil, sempre foi e continua sendo. Só que o que a gente tem visto de tecnologia ajudando nisso, eu tenho acompanhado de perto diversos casos de uso de Speech Analytics que estão realmente funcionando como um pilar para ter o cliente no centro das decisões. Então, o Customer Centric com voz do cliente, Speech Analytics, eu acho que é uma outra tendência que está por vir. Mais uma tendência para se consolidar, a gente fala há muito tempo do Service to Sales no atendimento, quer dizer, você aproveitar aquele momento em que o cliente te procura para você conseguir rentabilizar. Então, você transformar a área de relacionamento não num centro de despesas, mas num centro de lucro. E aí fazer com que no atendimento você consiga gerar receita, fazer cobrança, upselling, cross-selling. Acho que uma das oportunidades que a gente vai ter agora é não só pensar no Service to Sales no atendimento humano, mas trabalhar melhor também o Service to Sales no atendimento digital. Como que a gente pega e coloca os canais digitais para resolverem o problema do cliente e também aproveitarem para poder rentabilizar isso daí. E, por fim, em relação ao home office, acho que uma das mudanças que ele traz aqui, o Ladislau e a Elizabeth já colocaram, é que o perfil de quem trabalha home office é diferente do perfil de quem trabalha dentro de um call center. E isso significa que a gente tem que mudar os padrões de recrutamento e seleção, tem que mudar os processos de capacitação e, inclusive, tem que quebrar os paradigmas de onde que a gente está contratando. O Ladislau colocou muito bem a questão multilíngua. Agora, para um país continental como o Brasil, você poder contratar um atendente de call center em qualquer lugar do país, isso tem, inclusive, um cunho de mudança social. Você pode conseguir chegar e com isso, ajudar a minimizar o desemprego em algumas regiões e fazer com que a gente consiga ter mão de obra mais qualificada para o call center, de maneira que você pode ter efetivamente pessoas em qualquer lugar do mundo. Então, acho que essa mudança da barreira geográfica ela vai mudar muito a dinâmica dos processos de qualidade e de capacitação de recrutamento e seleção dentro dos call centers. Uhum. Tem Desculpa, estava fechado aqui o microfone. Acho que esse é o grande desafio, né? E a questão para a gente tratar nesse próximo bloco, né? Que é aí as inovações, né? O que está vindo, se o mundo vai se tornar mais digital mesmo, aonde que estão, né, aparecendo mais essas iniciativas, né? E onde quem está mais na frente, e tem a questão aí, acho que cabe agora colocar a questão do Boarin, que eu acho que é interessante, que ele, eu não sei se vocês já viram ou não, né? Ele fala, vocês acham que como evolução de ferramenta de videoconferência, o atendimento via vídeo será uma tendência? Isso já se discutiu bastante lá atrás, né? Mas não se evoluiu. Como ter no home office o vídeo um ambiente corporativo para ligar o cliente à marca? Então fica essa questão aí com eles. E aí começando pela Beth, né, Beth? O que eu vejo é o seguinte, né? Primeiramente, respondendo aí ao Boarin, né? Respeitando aí que ele está aguardando, eu vejo que isso vai depender muito de empresa para empresa. Eu acho que é uma grande oportunidade. Tá? Como eu já fiz gestão de grandes operações em grandes empresas, o que eu entendo é o seguinte, eu acho que o vídeo ele estabelece uma aproximação com o cliente, porque você é capaz de estar olhando, sabendo com quem você está falando. Eu tive um episódio com o meu time que fazia todo atendimento em redes sociais que um consumidor questionou se era um robô ou se realmente tinham pessoas ali respondendo nas mídias sociais e, com ideia do próprio time, postamos uma foto na mídia
social respectiva, justamente para dizer que sim, eram pessoas que estavam ali respondendo ao consumidor. Então, assim, eu acho que o vídeo ele traz essa aproximação e ajuda. Mas, por outro lado, você tem que entender que a estrutura dessa comunicação por vídeo, ela tem que gerar uma boa experiência para esse cliente, uma boa experiência para esse consumidor e uma boa experiência para o colaborador que está ali nesse momento fazendo esse contato. O Landislau falou que o atendimento presencial, né, ele tem um ganho muito grande. O vídeo, ele, de uma certa forma, ele leva essa experiência do olho no olho, de você saber com quem você está falando. Então, eu acho muito benéfico. Acho bastante benéfico isso. Tá? E gostaria de ver as empresas utilizando esse método de relacionamento com o cliente e também com o consumidor. Quando a gente fala do que está por vir, né, nas tendências, né, eu acho que, por mais que a gente se esforce, provavelmente vai escapar alguma coisa. Mas, assim, pensando no que, para mim, é uma paixão, né? Que é cuidar de gente, né? Que seja do cliente ou seja do colaborador. Eu acho que os líderes, eles vão ter que usar uma palavra que todo mundo também está falando, já tem um tempo, que é se inovar, né? E eu acho que a humildade, ela vai ser uma característica muito relevante para os profissionais para frente. Entender que tudo que ele sabe é muito importante e poder compartilhar esse conhecimento, mas também a humildade de aprender coisas novas, seja com o seu próprio time, seja através de desenvolvimento. Eu acho que a forma de ensinar, sejam treinamentos corporativos, ele também vai mudar, ele precisa mudar, ele precisa efetivamente trazer tangibilizado essa questão de passar conhecimento. E eu até abro um parênteses para dizer que a gente precisa que as escolas e universidades também pensem em fazer uma mudança muito grande de preparação de todos esses jovens que estão aí para o mercado de trabalho. Porque o modelo atual que nós temos, e aí especificamente falando do Brasil, ele é muito carente, ele não prepara efetivamente os profissionais para o mercado, tem muitos gaps, muita coisa que falta. Eu acho que esse é um momento importante de se refletir sobre essa questão de conhecimento, educação e melhoria da capacidade das pessoas de desenvolverem as suas habilidades. Quando a gente fala de tecnologia, indiscutivelmente, o mundo digital ele se democratizou de uma maneira muito grande, todo mundo entende que é capaz de usar tecnologia, e eu acho que ele foi muito inclusivo nesse momento de pandemia, porque muitos perfis de profissionais que entendiam que isso não é para mim, eu não vou me dedicar a aprender isso, mas foram obrigados a aprenderem por uma necessidade de se manter a sua relação com as empresas que ele prestava serviço ou que trabalhava, ou com seus próprios clientes também. Aqui em Portugal eu vi muito isso acontecer, em relação a você se adaptar à questão do uso de tecnologia. Uma das coisas que eu trago até dos aprendizados que eu tive quando eu estive no Vale do Silício é a questão de permitir errar. Porque eu acho que as empresas, com todas essas coisas que aconteceram durante a pandemia e com todos esses novos modelos de se trabalhar, muitas decisões podem ser tomadas erradas. Muitas escolhas podem ser feitas erradas. Porque nem tudo vai funcionar para todo tipo de negócio.
em cima do que você está falando, Beth, entrando na parte muito mais de gestão de pessoas, você vê novas ferramentas, né, disponíveis para ajudar nessa gestão, não só não só do treinamento, né, mas o que vem por trás para reforçar, né, esse conteúdo que você vai transmitir. Eu diria que uma ferramenta é realmente o tempo do gestor, um tempo de qualidade para conhecer as pessoas. E não só conhecer as pessoas pelo que elas podem entregar para a organização, mas para o que ela não conhece ainda que ela é capaz de entregar. Podendo olhar essa pessoa e entender que ela pode ser extremamente mais produtiva se ela estiver fazendo outro tipo de atividade, que ela vai estar mais feliz fazendo aquilo, e, consequentemente, vai ser mais produtivo. Eu acho que os líderes vão ter que dedicar mais tempo nessa questão de conhecer as pessoas com que elas têm e passa por a questão de seleção. Que perfil é que eu quero? Realmente, esse perfil... Eu acho que é muito mais olhar o quanto o perfil daquele profissional está alinhado com a cultura da organização do que, efetivamente, o currículo técnico que ele tem a oferecer. Eu acho que esse é uma metodologia, né, uma ferramenta que vai precisar ser usada. E eu só para fechar essa questão, né, essa questão de permitir o erro tem que ser uma coisa realmente que esteja no DNA da organização e não seja só um discurso, para que as pessoas realmente se sintam confortáveis de colocar sua opinião, de colocar suas sugestões. Eu sei que no nosso segmento, quando a gente fala de call center e tudo mais, existe coisas que são mais difíceis de ser implementadas. Mas processo precisa ser revisado. Processo precisa realmente ser repaginado. Olhar processo como uma ferramenta de apoio para melhoria contínua da qualidade de serviço ao cliente. Então, aí vamos passar essa terceira, né, rodada aí para o Ladislau, para ele falar do que a Beth focou muito mais, né, em gestão de pessoas e tal, e o que você está vendo, né, de transformação, principalmente indo para o mundo digital. E se nós realmente vamos para o mundo digital de vez. Né? Primeiro queria falar do vídeo, só um breve apontamento. Eu acho que o vídeo também é um canal que está aí, que veio para ficar. Em algumas atividades, agora durante esta questão do confinamento e do Covid, por exemplo, telemedicina, consulta médica, algumas questões de setores bancários, alguns setores de seguradoras. O vídeo ajuda muito no processo de atendimento. Então, não vai ser igual para todos os setores, mas hoje o que nós percebemos é que o vídeo avançou muito. Há uns anos atrás era difícil, nos últimos anos nós já conseguimos fazer muita coisa com videochamada. Hoje, vejam, nós temos aqui os 4, então se preciso 1000 pessoas a ver este vídeo em simultâneo, o pessoal monta vídeos online com os amigos, 100 pessoas, grava músicas sincronizadas, ou seja, o vídeo hoje entrou na nossa vida. Por isso, não aproveitar o vídeo, não aproveitar um canal que já existe. Por exemplo, eu no meu banco, aqui no Dubai, quando eu preciso se eu precisar de emitir um cartão de crédito às 3 da manhã, eu vou numa agência virtual em que a máquina emite livro de cheque, emite o cartão de crédito, emite tudo, mas a tela é com um operador real. Ou seja, a máquina executa tudo, mas o conforto, se eu precisar de um esclarecimento, imagina que eu quero pedir um crédito, estou ali, são 3 da manhã, eu quero fechar um processo, um negócio qualquer, não, precisa de ter um cara lá que me traga o conforto de poder fechar. Então o meu banco, nesse caso, aproveita esse quiosque digital em ambiente de agência para permitir também atendimento em vídeo num ambiente 100% digital. Pronto, são essas coisas, essas nuances que eu acho que começam a acontecer. Aconselhamento até de roupa. Hoje já vemos muita gente a comprar coisas online e consegue
através de ter um assistente humano ou virtual a recomendar e a aconselhar. O vídeo veio para ficar. Outro ponto que eu também queria realçar, que eu acho que é um ponto importantíssimo que o João Pedro levantou, é o service to sales, seja virtual ou com a gente, é uma nova realidade maior que nunca. Porque não esquecer que muitas das lojas físicas fecharam. Por exemplo, nas telecoms está a acontecer muito. Você deixou de ter balcão, deixou de ter loja, deixou de ter vendedor door-to-door a bater à porta das pessoas para vender. Então, em muitos casos, o seu serviço a cliente, que passou a ter uma ocupação até maior do que tinha antes, o serviço a cliente passou a ser também um canal essencial de venda. Por isso, se havia algumas iniciativas de service to sales e não sei o que mais, em algumas empresas mais tímidas ou menos tímidas, hoje, muita da rentabilidade das empresas, no momento em que vê o seu revenue impactado pela ausência de canais físicos, o call center, seja por atendente humano, seja por atendentes virtuais, tem um papel importantíssimo na recolha de receita. Sobre as tendências, eu acho que o digital não veio para ficar, já está aí. Ou seja, agora é uma questão de nós conseguirmos entender a melhor forma de evoluir e de poder trabalhar em digital. E eu queria só deixar aqui um ponto sobre o que está a acontecer, que eu acho que aconteceu primeiro, quando a pandemia entrou, aconteceu primeiro em alguns setores, que é o reskilling, voltar a dar novos skills às pessoas. Imagina, aqui onde eu moro, há muito turismo e havia muito restaurante, muito bar, muita iniciativa turística e muita gente virada para o atendimento de restaurante, de guia turista e tal. Esse pessoal não desapareceu. Esse pessoal hoje trabalha no delivery, trabalha na preparação de refeições para delivery, ou seja, tiveram que readequar os seus skills. O cara do Uber, que levava pessoas, hoje cá tem uma moto e entrega comida em casa. Então, a pessoa houve esse reskilling, mas vai chegar a todas as funções. No call center, no contact center, nas organizações, há pessoas que hoje estão a fazer uma função que vai passar a ser redundante, ou do ponto de vista digital, ou porque vai ser feita em casa, ou por algum outro motivo. Então, essa pessoa tem características e tem skills que as empresas têm que perceber quais são, porque tem a cultura da empresa, conhece a empresa, e perceber dentro do novo mapa de profissões e dentro das novas necessidades, onde é que esse cara, que é um cara que tem o DNA e cultura da empresa, conhece, melhor do que contratar uma pessoa de fora, nesse aspecto, onde é que você pode tirar a maior partido desses skills. É uma tendência que está agora começando também a ser muito acelerada, é o reskilling de funções dentro das organizações. Às vezes você está procurando um cientista de dados e tem um garoto lá no call center que está terminando licenciatura em Data Science, ou inclusive tem uma startup com os amigos, e enquanto aquilo não pega, o cara tem que trabalhar lá no call center da Apple, a dar suporte técnico, e ao mesmo tempo o cara é um baita data scientist. E então você anda procurando no mercado e tem o cara dentro da sua casa. Tem que ser acelerado. Mas como identificar esse cara? A importância da liderança. Tá, do comprometimento, né? Tá certo. Ô João, eu tenho aqui uma pergunta, né, de um cara sugerindo para você falar como a pandemia mudou a dinâmica das startups de tecnologia no Vale do Silício. Não sei se você conhece, mas eu acho que ele é teu sócio. Vamos lá. Acho que essa é uma experiência interessante para compartilhar. Durante o ano passado, em menos de 6 meses, a empresa da qual eu sou cofundador lá no Vale do Silício, a gente conseguiu sair de um PowerPoint com um belo pitch deck e transformar isso num negócio concreto, recebendo investimento vultuoso de 2 grandes venture capitals, uma delas uma das top 5 do Vale do Silício. E as coisas estão indo bem, a gente está confiante que a gente está construindo aí um novo unicórnio. E é interessante lembrar que a gente ouve muito falar dos unicórnios, e os unicórnios, historicamente, são empresas que têm um potencial para ter um valuation acima de $1 bilhão. Só que muito mais do que um possível valuation, um unicórnio representa uma filosofia, que é aquele conceito de crescimento muito rápido, exponencial, que é atingir rápido o product market fit, ter o produto redondo para o mercado, investir pesado em marketing para conseguir trazer rápido muito cliente.
Só que esse foco no crescimento rápido, ele não tem, ele tem a contrapartida de não ter o foco no lucro. E com isso, a característica das startups com sonho de serem unicórnios é que elas acabam dependendo de aplicações recorrentes de novo capital. Só que o cenário mudou. Então, ao longo dos últimos 2 meses, o capital está mais escasso e está mais seletivo. Então, para as empresas que eu tenho dado consultoria de alguns empreendedores que querem trazer, empreendedores brasileiros que estão querendo começar uma startup de tecnologia no Vale do Silício, o principal conselho que eu tenho dado é que, nesse momento, ao invés de unicórnios, as VCs estão atrás de camelos. A diferença é que o camelo ele tem uma resistência em período de escassez. Ou seja, ele tem um foco para conseguir em menor tempo um negócio mais sustentável, sem depender tanto das injeções constantes de capital, mesmo que isso retarde um pouco a curva de crescimento. Então, o objetivo de valer bilhões não muda, mas a taxa de consumo de capital ela fica reduzida e, com isso, você busca um modelo de negócio que consiga gerar lucro mais rápido, de forma que esse lucro possa sustentar o crescimento, sem depender tanto de capital de terceiros. E eu acho interessante falar um pouco dessa dinâmica e lembrar o seguinte: a gente muitas vezes pensa que o Brasil está atrasado em termos tecnológicos. E uma coisa que me marcou foi, há alguns anos, quando eu tive pela primeira vez a oportunidade de conhecer o call center da Disney, e a Disney sempre foi uma referência em como encantar o cliente, e na época eu forcei a barra para conseguir uma visita no call center da Disney, fui cheio de expectativa, e quando eu saí, eu olhei e falei assim: no Brasil, a gente não deve nada para o que a Disney faz em termos de atendimento a cliente dentro de call center. E essa semana acabou de sair uma notícia que me deixou muito feliz, que foi ver o SoftBank liderando um investimento de 22 milhões de dólares numa startup de tecnologia brasileira de inteligência artificial. Então, acho que o recado é: o mercado de startups ele muda, porque a questão do crescimento com lucro só para frente, ele perde um pouco o papel nesse cenário de recessão, e os camelos vão fazer mais lugares, mas ele não é algo só para empresas que estão no Vale do Silício. Quer dizer, a gente tem muita tecnologia boa aí no Brasil, e a gente tem visto isso não só da tecnologia em si, mas da capacidade do brasileiro de conseguir aplicar essa tecnologia com inovação, trazendo o resultado efetivo. Bem interessante, né? Crítica, né? Sempre foi, né, das startups, né, que queriam se transformar em unicórnios, e aí elas cresciam no prejuízo, parecendo que eram uma areia movida, estavam construídas em areia movediça, né? É bom que mude. E o impacto disso, João, na nossa atividade especificamente? Não sei se essa startup que você comentou, ela tem a ver, né, com a área de gestão de clientes, ou o produto ele pode ser movido também para a atividade? Não, acho que essa startup, por acaso, que eu comentei, é a Cortex, que é uma empresa de inteligência artificial, mas eu acho que isso se aplica de maneira geral, quer dizer, como a gente falou muito aqui, o digital ele acelerou bastante, então as empresas vão continuar adotando, e isso vai ter um crescimento grande nos projetos de migração para o digital, de consolidação do home office de uma maneira mais estruturada, para os processos de telemedicina, que o Ladislau lembrou muito bem, e que, sem dúvida nenhuma, vão ser também um bom legado que a pandemia nos traz, porque, se a gente parar para pensar, é incoerente você precisar que um paciente esteja cara a cara com um médico para provavelmente metade dos tipos de consultas que se tem, e você conseguiria ganhar tempo e qualidade para todo mundo. Então, o que eu vejo é que os projetos de tecnologia eles têm acelerado. Estou bem próximo de algumas empresas de tecnologia no Brasil, eu tenho visto que elas tiveram que se adaptar
essa realidade. Talvez o formato dos projetos tenha mudado, mas mais do que nunca a gente está tendo as empresas cientes de que esse momento mudou. Então, no fundo, a gente tem ouvido muita gente lamentar que 2020 foi um ano que ainda não começou, foi um ano perdido. É indiscutível a perda das vidas que a pandemia trouxe, é indiscutível a recessão econômica que a gente está vivendo mundialmente, mas ela também trouxe uma série de oportunidades de aprendizados. E no final do dia, eu acho que o recado é que ela está conseguindo acelerar o uso da tecnologia de forma prática e funcional e revendo a forma do humano participar no atendimento do cliente, no relacionamento do cliente, e, inclusive, revendo também o papel do relacionamento do cliente dentro da estratégia das empresas. Entendi. Tem uma pergunta, né, uma questão aqui levantada pelo Daniel Moreto, da CSU, né, que ele pediu para você comentar um pouco esse conceito de zebra. Esse eu não conheço. O conceito da zebra é que assim, ele na verdade, você começa a ter essa visão das startups camelo, do unicórnio, do camelo, da zebra, mas acho que, no fundo, no final do dia, o que a gente tem é a quebra um pouco daquele paradigma de que existe um caminho comum para uma startup dar certo. Você tem um by the book do Vale do Silício, mas, primeiro, para os lugares onde o dinheiro já não era tão abundante, e isso conta, inclusive, outras regiões dos Estados Unidos, a gente não está falando só de outros países, mas já existia esse conceito das startups terem que se adaptar. E a zebra ela tem uma característica interessante que elas parecem todas iguais, mas nenhuma é igual à outra. Sim. E o que eu acho, no fundo, é que reforça aqui que, com essa necessidade, com esse avanço que as empresas tiveram no consumo de tecnologia, a gente tem um mercado muito favorável para as startups de tecnologia em todo o mundo, e o momento agora é conseguir focar em trazer resultado. Eu gosto muito de falar que o muito mais importante você ter uma tecnologia de ponta é você ter um resultado diferenciado. E eu já tive a felicidade de participar em projetos usando tecnologias antigas que trouxeram resultados sensacionais. E também tive o aprendizado de participar de projetos usando tecnologias super avançadas que, na prática, não conseguiram trazer resultado nenhum. Então, acho que a mensagem agora é a gente conseguir colocar em prática isso, e, no fundo, é uma oportunidade para as empresas de tecnologia, é uma oportunidade para as próprias empresas no atendimento ao cliente, porque isso significa você poder melhorar a qualidade e reduzir custo, e uma qualidade para o cliente também, porque pode significar menor esforço. Então, acho que você pode ter aqui a equação ideal, que é o ganha, ganha, ganha. Todo mundo pode sair ganhando disso daí e tirar um bom exemplo para frente de todo esse momento difícil que a gente está vivendo. Não, beleza, muito bom. Eu acho que assim, o papo está espetacular, né? A gente até tem alguns comentários, um coraçãozinho ali. Teve um cara que ficou muito feliz, grande satisfação pelo Ladislau nessa live aqui. Não sei se você viu, mas esse está no canal. Então, apesar, né, da gente ter um probleminha aí no início, pelo menos, né, a gente retomou e teve uma adesão. Não era o que a gente estava esperando, né, mas teve um impacto, evidentemente, mas não assim, a gente conseguiu transmitir a mensagem. Depois vamos replicar ela dentro dos nossos canais, né? Acho que a gente tem uma outra visibilidade aí, porque o conteúdo realmente está muito bom. Não estou dando um tchau para vocês, né? Mas eu só queria lembrar, né, para os amigos que a gente ainda fecha a semana, né? A gente tem quarta-feira amanhã, tem uma entrevista que eu acho que vai ser espetacular com
com o vice-presidente comercial da Tento, né? Como que é o nome dele? Luiz Guilherme. Alguém? Luiz Guilherme. Então vai ser assim, ontem eu estou dando risada porque ontem eu estava fazendo esquenta com ele, e aí eu virei para ele e falei assim, cara, eu vou te provocar. Ele falou assim, não, pode ir porque eu estou preparado, porque tem essa discussão, né? Falei, ó, vocês são líderes, né, do mercado, então, ó, é vidraça, né? Então, ele falou, não, pode perguntar que eu estou preparado, porque tem a questão do retorno das empresas, né, para a operação interna. Aí ele falou, não, isso é fácil de responder. Eu falei assim, mas e a transformação das empresas de contact center de prestação de serviço? Eu falei assim, isso também tá na ponta daí. Eu falei, então tá bom. E aí na quinta-feira nós temos o pessoal do grupo Na Energia, né, que está fazendo uma transformação digital muito grande dentro da companhia. Então eles teoricamente não foram afetados muito, né, pela adaptação, principalmente da tecnologia, evidente que o pessoal sempre tem, né, como todo mundo reconheceu. E fechamos a semana na sexta-feira, inaugurando a nossa 50ª live, comemorando, né, a 50ª live aí com um grupo bem bacana de gente aí, como o Arnaldo do iFood vai estar com a gente, o Nery, né, da Mitsubishi Suzuki vai estar com a gente, a Adriana do grupo Notre Dame vai estar com a gente, né? Então vai ser assim, e o Augusto Politi, que é da KPMG. Então vai ser uma boa reflexão sobre tudo isso que aconteceu e o foco vai ser o novo normal. E aí, para a gente encerrar, além de agradecer de novo, né, a participação de vocês, eu queria que vocês deixassem uma mensagem, né, onde de repente as pessoas precisam olhar com muita atenção, mas uma mensagem mais rápida. Onde que as pessoas precisam tomar muita atenção, né, para desenvolver, para avançar na gestão do relacionamento com o cliente. Começamos de novo aí com a Beth. Obrigado, Beth. Nada, obrigada a você pelo convite, obrigada, João, obrigada, Ladislau, aí, por a gente poder compartilhar aí um pouco das nossas experiências, isso é muito importante. E eu anunciei nas minhas redes sociais que eu ia estar falando como é que eu estou usando a minha experiência que eu tive no Vale do Silício neste momento, né? Então, só para eu cumprir o prometido, o que eu tenho utilizado são pontos que no Vale do Silício isso é muito forte, que é um mindset positivo, tá? Consistência no que você está fazendo, usar o network a seu favor, a permissão de errar, não necessariamente você precisa errar, mas se errar, aprenda com o erro para fazer melhor. E o que eu deixo aqui, que eu vejo que é um ponto de atenção que todos nós precisamos ter para frente, é estar olhando como nós estamos fazendo o nosso serviço, prestando o nosso serviço no relacionamento com o cliente. E que cliente é esse que eu estou? Então, basicamente, personalização, eu acho que ela se fortaleceu com a pandemia e a gente precisa realmente personalizar o serviço que a gente está entregando nesse relacionamento com o consumidor para poder efetivamente melhorar essa experiência que ele está tendo com a marca e com a empresa. E dentro disso, processos, pessoas e tecnologia são os pilares que, para mim, vão ter que realmente ter uma atenção da organização. Para que as empresas que se auto-intitulem de cultura customer-centric realmente possam falar isso e executar isso, e não só ter isso como uma meta, mas efetivamente estar executando isso no dia a dia. Então, o meu ponto de atenção para o relacionamento com o cliente é focar na personalização para que a experiência dele seja cada vez melhor. Eu só queria comentar, né? Eu acho que a gente tem várias experiências ali dentro das entrevistas, né? Várias pessoas, vários executivos comentaram
sobre o objetivo. Alguns mostrando, né, que já estão praticando, outros correndo atrás do conceito. E me chamou muito a atenção na live da Recarga Pay, né, que o Renato eles acabaram indo no mercado para contratar um profissional, aí contrataram o Rodrigo Tavares para ele transformar a Recarga Pay, né, com foco efetivamente de cliente, deixando, né, o foco de produto que eles vieram, que foi a grande fonte de inspiração do projeto de crescimento para essa transformação. Acho que é espetacular, né? Então, muito bem, eu acho que é bem lembrado. E você, Ladislau? Olha, eu também queria agradecer a você, Vilma, e ao Cliente SA por essa oportunidade e por esse momento de partilha de experiências. Eu costumo usar muito um provérbio chinês, que era 2 caras que iam numa rua, cada um tinha um pão. E quando se cruzaram, trocaram de pães. Um deu um pão para um e outro deu um pão para o outro. O que é que você ganhou com isso? Não, agora traga um pão diferente, não é? Ou seja, sair com um pão é como se fossem as ideias. Eu saí com uma ideia, encontrei o cara com outra ideia, eu voltei com uma ideia e mais a outra que eu trouxe do cara. Então, acaba por ser isso também, não é? Nós saímos daqui, eu levo daqui já uma série de notas dessa conversa que nós tivemos aqui, ou seja, e isso era o que eu acho que é o que nós temos que levar deste momento que estamos a passar, nós vivemos um momento único que não foi passado pela nossa geração e muito menos pela geração antes de nossa, houve um ou outro surto, mas esta situação, uma situação de pandemia global, nunca ninguém passou por isso, ou seja, não é fácil, mas a própria situação tem mostrado a forma como nós conseguimos nos reinventar e encontrar novas formas de encarar e fazer. Por isso, o que eu acho que o grande desafio é nós mantermos a cabeça fresca, não nos deixarmos levar por isto ou por aquilo. Eu, por exemplo, já cheguei a um ponto, eu evito ver uma série de notícias e tal, se há vacina, se não há vacina. Eu faço a minha parte, cara, que é, eu lavo as mãos, eu tenho contenção e tento não me expor para no mínimo não poder ser até eu próprio um hospedeiro ou um propensor do vírus. É isso que nós temos que fazer, fazer o nosso papel. O nosso papel nas organizações está definido. Se tivermos que mudar em qualquer momento, os últimos 2 meses mostraram que nós conseguimos mudar rapidamente, se for o caso. Por isso, eu acho que a mensagem que eu queria deixar era cabeça fresca, não esquentar com o que não vale a pena, focar no que temos para fazer, que isso é bom, e seguir o nosso caminho, porque, por certo, amanhã vai ser melhor. E como o João dizia no início, nestes momentos, nós temos que encontrar as oportunidades no meio dessa novidade toda e de muita coisa que para nós é negativa, há muita coisa positiva. Então vamos focar nisso e seguir em frente. Não é fácil, estamos a fazer uma coisa de alto impacto nas nossas vidas, mas a mensagem que eu queria deixar é a mensagem de pensamento positivo, cabeça fresca e seguir em frente. Isso obrigado. aí, concordo. Obrigado. É isso. Eu que agradeço a vocês aí estar dispensando o tempo de vocês, né, dedicando eles para a gente compartilhar esse conhecimento. Né, João? Bom, João, muito obrigado. Eu acho que foi um prazer estar aqui com você, com a Beth, com o Ladislau e com todos que nos acompanharam. E a minha mensagem final vai no reforço de que, primeiro, parabéns para todo o mercado de relacionamento com clientes. Acho que foi sensacional a forma como as empresas conseguiram segurar a onda e não deixar o cliente sem estar assistido durante esse momento de crise. Então, elas realmente tiveram coragem, quebraram barreiras e tornaram isso uma realidade. Agora, vencido esse momento, vencida essa coragem, é a questão da sabedoria e da humildade para que a gente tenha a ciência de que o novo normal está nas nossas mãos. Da mesma forma que a gente teve a coragem de quebrar um monte de barreira e passar bem na crise, agora a gente tem o desafio de planejar de uma maneira consistente e evolutiva qual vai ser esse novo normal. Então, acho que agora é o momento das empresas pararem e respirarem e falarem o seguinte: o que é esse novo normal
e como que eu vou estar influenciando esse novo normal para que o meu negócio evolua, para que a minha visão customer-centric fique ainda mais forte e que, no fundo, isso torne cada vez mais o relacionamento com os clientes o diferencial competitivo das empresas. Então, acho que agora é o momento de reflexão, de olhar para frente e voltar a colocar a mão na massa de uma maneira mais planejada, com uma estratégia mais de médio e longo prazo. Ok, muito bem. Bom, então, obrigado, pessoal. Nos vemos amanhã falando com o Luiz Guilherme. Grande abraço para vocês e obrigado por agregar valor aí à nossa iniciativa. Valeu. Obrigada a todos. Falou.